Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Calia. Uma aula sobre estrutura organizacional, Open Space e gestão pelo diálogo. Então, estrutura organizacional formal, né, ela vai definir relações de autoridade, cargos, atividades, canais de comunicação. Define. Isso é muito bom para dar estabilidade, para ter clareza sobre como tocar a parte operacional da empresa, papéis em relação às áreas funcionais, é muito bom isso, né? Porém, por exemplo, em gestão de conflito, isso pode ser subutilizado. Se você, numa gestão de conflito, engessa as pessoas nos papéis delas, será que não limita a criatividade delas conseguirem resolver o conflito? Então, vamos ver quando seria interessante tirar a estrutura organizacional. Nada de relações de autoridade, nada de cargos, nada de atividade prescrita, nada de papéis, nada de comunicações oficiais, essa pode, essa não pode, zero. Open space, espaço aberto. Obviamente, não 100% do tempo. Uma parte do tempo da organização, a pessoa poder sair dos papéis dela, né? A gente vai falar da aplicação disso em gestão de conflito e em marketing, no que se refere a criar uma reputação de marca. Então, no MIT, o Peter Senge criou o projeto Diálogo com o William Isaacs, que resultou no livro Dialogue, The Art of Thinking Together, e eles se inspiraram num método de gestão de conflitos, gestão de diálogo, pelo diálogo, do físico David Bohm, que ele fez várias contribuições na física matemática, física quântica, etc. Era um cara muito admirado pelo Einstein. Parte do trabalho dele foi usado no projeto da bomba atômica. Um cara muito respeitado na física. No final da vida dele, ele se interessou por conflitos mundiais, catástrofes ambientais, né? Então, diálogo para ele, o logos é a palavra que faz sentido. A gente tem sites, está numa disposição mental para encontrar alguma coisa que faz sentido. E dia através de, está em fluxo. Uma corrente de significado fluindo, né? A gente está ativo em busca de novos sentidos, novos significados, por exemplo, para resolver conflitos. Então, segundo ele, o Bohm ele fez um experimento que depois o MIT adaptou para o ambiente corporativo, para conflitos da Ford com o sindicato da Ford, conflitos de décadas. O MIT conseguiu resolver ao adaptar esse método, essa abordagem do David Bohm. O que o David Bohm fazia? Ele reunia em várias regiões do planeta com conflitos geopolíticos, conflitos e tal, de décadas, séculos, né? Ele pegava pessoas dos dois lados, 30, 40 pessoas, e eles conversavam mensalmente, tinha uma roda de conversa, de diálogo, por 1, 2 anos, ou mensalmente ou semanalmente, em alguns casos. E não tinha agenda, não tinha ninguém com papel definido, não tinha objetivo, não tinha nada. Doideira total. E ele foi observando o padrão espontâneo que surgia. E no começo as pessoas evitavam o debate, aquela coisa politicamente correta, bem hipócrita, né, de pisar em ovos, evitar um desgaste. E depois, espontaneamente, começava a surgir um debate. E o debate tinha um padrão. Opositores, cada um dos lados começa com suas certezas, uma luta de argumentos e uma atenção muito forte nos pontos falhos e vulneráveis do argumento do outro para detonar o argumento. E depois de um período nesse modelo do debate, em que os papéis estão definidos, né, as jogadas são meio previsíveis também, tinha várias vezes os grupos espontaneamente se enjoavam das suas próprias certezas, se enjoavam desse negócio de um ser oponente do outro. E daí eles partiam para o diálogo, que tem um funcionamento totalmente diferente. O debate começa com certezas, o diálogo não. Ele começa com perguntas compartilhadas. Peraí, de onde vêm essas minhas certezas? As certezas, as opiniões engessadas que estão perpetuando conflitos. De onde vem isso? Quais são os pressupostos, os valores?
as percepções de sentido que estão por detrás disso tudo, né? Então, a ideia é descobrir juntos conhecimentos novos sobre a origem desse conflito. A origem tanto no sentido temporal, quanto no sentido cognitivo, no sentido de lógicas, emoções envolvidas. Então, antes o foco era na vulnerabilidade do argumento do outro, agora o foco é no mérito das contribuições mútuas para a gente entender a causa do conflito. Então, o conflito ocorre, segundo ele, numa casquinha de ovo, que são as nossas opiniões, uma coisa superficial, nossas certezas, nossas opiniões. E por detrás disso tem pressupostos lógicos ou não tão lógicos também, como cada um vê significados e propósitos e valores que tem vezes que eles nem conseguem relacionar logicamente com aquelas opiniões na periferia, né? Então, o diálogo, ele ajuda a passar por todas essas camadas e sair da superfície, para compreender realmente o motivo do conflito. Então, o diálogo, ele leva a um momento em que a pessoa, no debate, a pessoa está na defensiva. Opa, não me ataca não me ataca minhas opiniões. No diálogo, é um prazer ser questionado, porque eu não quero ter certeza, eu quero entender a origem do conflito. Na minha lógica, que talvez esteja furada, e na tua também. Eu quero entender pressupostos limitantes. Então, o diálogo leva a um espelhamento, né? Você faz opiniões, tece lógicas, e as outras pessoas vão falar, opa, peraí, aqui faz sentido? Será que é bem assim mesmo? Isso leva ao quê? A pessoa auto-observar o processo de raciocínio dela e, eventualmente, quebrar pressupostos limitantes que impediam uma coisa mais criativa. Será que para atender meus objetivos, eu só tenho essas opiniões sobre meios conflitantes de realizar isso? Conflitantes com os teus valores, com o teu propósito? Ah, não, eu posso atingir meu objetivo, com outras ações alternativas que não são conflitantes com as tuas. Então, o diálogo tira a gente das gaiolas mentais, viabiliza um ato criativo e livre para gerar novas formas de atingir aqueles propósitos, sentidos, etc. Então, o que o pessoal do MIT se encantou, participava desses diálogos do BOM, né? Vários desses grupos não deram em nada, e outros conseguiram resolver conflitos interessantes. E daí eles adaptaram para o conflito da Ford com o sindicato de décadas e conseguiram resolver um conflito muito antigo, né? Então, quais são os resultados desse dia? E daí tem papéis, lógico, o pessoal do MIT daí coloca num tempo específico, sem papéis no começo e depois vai transitando para papéis, eu já vou mostrar essa parte, né, a relação com estrutura. Mas os resultados, em geral, quem tem a paciência, a tolerância à frustração para lidar com toda aquela fase de debate, etc., e chegar no diálogo, conexão entre as pessoas se sentindo participando de um todo comum, aumentando a confiança, aumentando o uso da inteligência coletiva. Então, aqui tem a ver com a estrutura. Esse método do MIT, para as empresas que adaptou o método do David Bohm, é importantíssimo separar a decisão de diálogo. É difícil você conseguir as pessoas chegarem num diálogo realmente, essa mentalidade de investigar, de abrir mão dos seus papéis, de abrir mão das suas opiniões. As pessoas engessam nas opiniões. Se elas tiverem impressão, olha, daqui a 2 dias tem que tomar uma decisão. Essa reunião aqui é para tomar decisão. As pessoas vão manter os papéis. Vão manter no lado ruim da estrutura, que aprisiona as mentes a buscarem ideias mais criativas para saírem do conflito. Então, o diálogo requer um open space. É um momento no tempo e no espaço de zero estrutura. Zero definição de papéis, de autoridade, zero definição prescrita de fluxos de comunicação. Zero. Criatividade pura. Investigação pura, né? É buscar o sentido sem nenhum papel, para identificar as opiniões, os significados e pressupostos que dão origem às opiniões e conflitantes, né? E depois que essa fase é cumprida, daí vai para a decisão.
Numa empresa de Big Data no Rio, a Web Radar, eu tive a oportunidade de fazer esse processo com 7 times, né? E realmente, a gente fazia... daí tinha os papéis, o pessoal da área comercial versus o pessoal de tecnologia. Mantinha os papéis, a gente chegava a definir as opiniões conflitantes, os pressupostos e os significados e necessidades e objetivos comuns, a gente definia isso na lousa, eu entrevistando eles, daí a gente fazia um diagrama montando isso na lousa, e daí eu falava, como solucionar o conflito? Os caras da comercial falam, burrice na ideia lá, na lógica dos caras da área técnica, e vice-versa, né? Postura defensiva, psicologicamente bem limitadinha. Daí eu falava assim, então tá, vocês têm 10 minutos, cada um para o seu lado, para desafiar seus próprios pressupostos limitantes na tua lógica. Não, mas não dá, é tão fácil resolver o conflito lá. 10 minutos. E a maior parte dos 7 projetos, em 10 minutos do cara sair dos papéis para se autocriticar, levou a resultados interessantes. Né? Open Space, sai dos teus papéis. Bom, uma outra metodologia com impacto no marketing surgiu na Alemanha. Dialog, die Kunst der Zusammenarbeit, diálogo, a arte do trabalho colaborativo, do Karl Martin Dietz. Eu tive a oportunidade de ter aulas com ele em Stuttgart, na Alemanha. Ele desenvolveu uma abordagem de gestão pelo diálogo que foi implementada pelo gigante do varejo na Europa, a DM Droguerie, pelo Götz Werner, um empresário. Eles colaboraram nesse projeto. Então, a DM Droguerie é uma empresa com mais de 3.600 lojas, 13 países, 62 mil funcionários, faturando aí 11,2 bilhões de euros por ano. E o Götz Werner, um empresário, fala que liderar para ele é criar espaços livres. É não estrutura, dilui a estrutura. Não sempre. Você precisa da estrutura. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem o teu papel. Para o quê? Para o beabá, feijão com arroz. Para tocar a empresa, estabilidade operacional. Agora, tem problemas imprevistos, oportunidades imprevistas, o relacionamento com o cliente, você vai equacionar o relacionamento com o cliente? Então, nessas 3 coisas, open space, espaço livre. Para quê? Para que as pessoas possam trazer a sua criatividade, as suas ideias, as suas iniciativas. Se a pessoa pode ter o gostinho de usar a inteligência que ela tem, a observação, a forma de observar e olhar as coisas de forma diferente, a forma diferente de ter insights, se ela pode usar o melhor dela, que é a criatividade, os insights, a inteligência, né? Então, ela vai se sentir mais autêntica no trabalho. Se você dá espaço livre para as pessoas, elas vão trabalhar com mais objetividade, com mais foco e ser mais autêntica. E o trabalho autêntico é a força integradora, que é percebida tanto pelos colaboradores como pelos clientes. Gente, isso virou estratégia de marketing da DM Droguerie, de marca, de branding. Hier bin DM Drogerie, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Então, o slogan deles, né? Aqui eu me sinto, aqui eu sou um ser humano, aqui que eu vou comprar. Então, qual é a ideia que o Götz Werner fala num artigo dele? Que se você dá a oportunidade de open space para os funcionários, para resolução de problemas, para aproveitar oportunidades, ou para ele definir o estilo de como ele vai interagir com os clientes, usando a inteligência e a criatividade dele, ele vai se sentir mais genuíno. E a gente se sente bem quando a gente se sente genuíno. Ele vai se sentir acolhido numa comunidade de pessoas genuínas, criativas, né? E apoiado. Ele tem uma ideia, em vez das pessoas criticarem, vem todo mundo te ajudar. Daí teu colega tem uma ideia, você vai lá ajudar ele. Na estrutura, não. No open space. Nesse âmbito do open space, esse âmbito criativo. Então, as pessoas ficam tão felizes, os funcionários, de poderem dar ideia, ser reconhecido por isso, poder colaborar, que quando ele vai atender o cliente, ele não precisa daquela simpatia fingida, que muitas vezes os vendedores aqui no Brasil, né, por exemplo, em concessionárias de automóveis, parece que é o teu melhor amigo do mundo. Você assinou o cheque, o cara nem olha na tua cara. Então, isso não emociona na Europa. Né?
Então, os clientes, eles falam, cara, eu gosto de comprar na DM Droguerie. Lá eu me sinto tratado, respeitado na minha inteligência. Ninguém vem com esse papelzinho patético de uma simpatia fingida. E essa experiência, todo dia, por milhares e milhares de compras, né? Essa experiência, os clientes projetam na marca, na identificação da marca. Opa, essa marca significa o quê? Eu sou atendido de forma genuína pelas pessoas, sem fingimento. Poxa, que bacana. Pô, me sinto tratado como ser humano, por seres humanos, como ser humano, pela minha dignidade, né? Sem ser um papelzinho patético. Então, é aqui que eu vou comprar. Então, aqui, os índices de satisfação de clientes da DM Droguerie Market, brigando lá com o Budni em azulzinho, só que a Budni tem 165 lojas, a DM Droguerie tem muito mais, né? 3.600. Então, aqui é o índice de satisfação do cliente. Então, os clientes, considerando que a DM Droguerie é campeã em vários critérios, né? A relação entre preço e o desempenho, a qualidade das marcas próprias, a escolha de produtos sustentáveis e a intenção de recomendar a empresa para outras pessoas. Então, a DM Droguerie batendo aí os concorrentes. Então, estratégia de marketing de serviços, estratégia de marketing de marca, de branding. Olha que louco, cara. Open space. Tchau, estrutura. Então, é um lema meio que de 3 mosqueteiros. Um por todos, todos por um. Se eu vejo um problema e eu quero equacionar, eu tenho uma iniciativa, eu tenho uma ideia, todo mundo me apoia. Se você percebe uma oportunidade, quer ir atrás, todo mundo vai te apoiar. Uma coisa mais fluida, sem obrigação, pelo prazer criativo. O que a pessoa precisa para gerar e realizar ideias de melhoria, resolver problemas, ou lidar com oportunidades? A pessoa precisa de criatividade, de coragem, de senso de responsabilidade e de comunicação. E isso não tem a ver com papel específico, com cargo específico. Isso não tem a ver com curso profissional em faculdade, técnico específico. Isso tudo, criatividade, coragem, etc., são habilidades humanas. São habilidades de pessoa como pessoa. Da pessoa que se desenvolve como pessoa. Isso não é tão óbvio. Porque quando você está falando, você é do finanças, você tem esse papel, é muito legal, você está indo para o instrumental, mas você estimula várias competências cognitivas, emocionais, atitudes, comportamentos, mas limita outros. Então, por isso a importância do open space, para não limitar a criatividade, coragem e tal, pelo menos naqueles momentos. Diálogo é um modo de interação entre as pessoas que favorece a autodeterminação de cada um. Não tem nada a ver com comunicação. Diálogo não tem a ver com comunicação. Comunicação é uma consequência. Esse cara foi professor de Heidelberg, professor de filosofia em Heidelberg. Ele é economista e filósofo, e foi professor, ele fez a pesquisa dele de doutorado sobre Heráclito, né? Ele manja muito de Nietzsche, filosofia da liberdade do Steiner, Martin Buber, é muito profundo, adoro os livros dele, pena que está tudo em alemão. Então, quando você cria um espaço que a pessoa pode se autodefinir, mas com apoio humano, isso é o diálogo, né? Tenta pensar você, quais foram os teus diálogos mais importantes na tua vida? E tenta ver se isso não te empoderou para você trazer à tona o teu ser mais genuíno, para você se reinventar, para você se sentir mais forte, ter mais espaço, mais oportunidade. Então, eles escreveram um livro na Campus Verlag, que é uma editora de negócios muito importante na Europa, sobre a liderança pelo diálogo, né? Com o caso DM Droguerie Market. Então, eles não falam de estrutura, de estratégia, nem de método. Eles falam do quê? De processos, que seriam 4 processos. Aqui eu adaptando, depois eu mostro como está no DITS, né? Então, basicamente, seriam processos para atender as pessoas, os fatos, as ideias e a ação, que são os elementos chaves no processo criativo, no processo de high touch, de uma relação
de uma relação assim mais genuína com o cliente, né? Então, você tratar as pessoas de um jeito que elas vão se sentir, cara, eu recebo o voto de confiança para usar minha criatividade, para tomar iniciativa, pô, que legal, tem espaço para o mais criativo de mim, para o mais genuíno de mim, né? Então, processos para que as pessoas cheguem nesse tipo de percepção. Daí, a questão da transparência, fatos, né? Garantir que tem uma certa transparência sobre o todo da organização, para que essas pessoas possam tomar iniciativas e assumirem uma postura intraempreendedora. Então, para que a pessoa, eu vou tomar tal iniciativa, mas eu vou no escuro? Não. Eu tenho umas informações relevantes. Quando eu saio do meu papel e quero tomar uma iniciativa numa postura empreendedora, né? Ideias. Quando eu vou gerar ideias, eu tenho um ambiente que me estimula eu ter ideias, amadurecer ideias verdes até elas se tornarem um pacote completo de solução. Para isso, eu preciso dialogar com várias partes da empresa, hierarquicamente, fora da hierarquia, sem eu representar tanto uma área funcional, mas eu representar o potencial da ideia. Por isso, eu vou dialogar com várias interfaces na estrutura organizacional, até ter um pacote completo de solução viável, né? A partir daquela ideia. E daí vai para a ação. E daí a solução, aquilo do Open Space vai desembocar na estrutura organizacional. A solução é testada, implementada, de modo harmônico com a estrutura organizacional, com o funcionamento do todo, né? Então, tendo uma sinergia entre esse espaço livre, meio anárquico, assim, de, cara, sem regras, sem papéis, sem autoridade, sem definir comunicação, né? Seja você, interaja entre pessoas livres, né? Entre pessoas genuínas, esquece papéis. E daí, quando a ideia fica madura, daí aquilo volta para a estrutura organizacional para funcionar com a estabilidade que a estrutura proporciona. Então, a estrutura organizacional, como a gente viu, define relações de autoridade, cargos, atividades, canais de comunicação, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Em relação a essas três variáveis. Isso se contrapõe, então, ao tal do Open Space, da gestão pelo diálogo, sai da rotina, sai do papel por um momento, para você poder criar ideias, amadurecer ideias, gerar iniciativa a partir dessas ideias para resolução de problemas, aproveitar oportunidades, para melhorar a relação high-touch com os clientes. Então, o Open Space vai proporcionar de que cada um possa buscar o melhor de si para o melhor do todo, em relação aos desafios de gestão em mãos que não são prescritos, não são previsíveis, né? Então, está aqui os 4 processos da gestão pelo diálogo: pessoas, fatos, ideias, ação. Pessoas, favorecer o desenvolvimento dos indivíduos como pessoas criativas, apoiar, é um apoio de ser humano para ser humano, o cara perceber, o pessoal confia no meu taco. Em relação aos fatos, da visibilidade transparente para os fatos, um conjunto de fatos que ajude a pessoa a ter essa postura mais intraempreendedora. Em relação às ideias, criar um ambiente também que favoreça a criatividade, ter ideias, amadurecer ideias, viabilizar ideias e fazer um aconselhamento mútuo para a pessoa ver as várias decorrências daquela ideia. E quando vai para a ação, harmonizar as iniciativas que vieram desse processo criativo, né, num todo coerente. Então, gestão pelo diálogo precisa de um espaço livre. Isso quer dizer, a boa estrutura, ela tende as estruturas organizacionais, elas tendem a meio que se esclerosar, engessar inteligências, engessar papéis. Por isso que toda hora tem que mudar coisas na estrutura. E uma possibilidade é, dentro da estrutura, você criar momentos de não estrutura, de espaço livre. Sempre há espaço para uma pessoa de força, e ela cria espaço para muitos. Para mim, esse é o espaço da criatividade, do diálogo, é o espaço do ser genuíno, é o espaço de poder tomar iniciativa, quando a pessoa está conectada com um propósito maior, né? E são poucas as pessoas que dão esse espaço.
normalmente as pessoas têm medo, acha que, opa, vão invadir meu terreno e coisa assim. Em empresas criativas, em geral, esse medo é bem menor, né? Tem muita força para esse espaço. Gente, era isso que eu tinha para falar. Grande abraço, tchau, tchau.